Olá pessoal, meu nome é Fernanda Pascoal e eu vim conversar um pouco com vocês sobre a minha experiência. Eu sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro há 10 anos. A minha primeira formação é a formação do curso de professores, que é o curso normal. Me formei também em jornalismo e recentemente terminei o curso de letras e literatura. Na prefeitura, eu trabalho com a educação básica 1, com o Fundamental 1. Então eu trabalho com as turmas de 1º ao 6º ano. Atualmente eu sou professora regente de sala de leitura. E como professora regente de sala de leitura, o meu principal objetivo é possibilitar experiências literárias para os meus alunos, para a comunidade escolar de uma maneira geral, que envolvem os professores e funcionários e os responsáveis desses alunos. E pensando em atingir todo esse público, eu escolhi trabalhar com projetos. Eu trabalho com projetos há bastante tempo já, desde quando eu trabalhava apenas como regente de turma, porque eu acredito que os projetos possibilitam maior autonomia por parte dos alunos em relação à construção do seu próprio conhecimento. Quando a gente trabalha com projetos, a gente consegue articular o componente curricular, que aquele ano necessita, aquela faixa etária necessita, e também com o conhecimento que vem da experiência do aluno na produção, e no contato com esses componentes curriculares e no contato com as experiências que a gente consegue proporcionar por meio de um projeto. Então, meu principal meio, para atingir esse objetivo é o trabalho com projetos. E o trabalho com projetos, para mim, ele tem o objetivo principal de trabalhar com a experiência, de promover a experiência literária. Experiência é a base daquilo que eu acredito em educação. E no contexto que eu estou falando para vocês hoje sobre ser regente de sala de leitura, experiência é a base para desenvolver e possibilitar e formar esse leitor. Tem um autor que eu recorro muito quando eu penso e quando eu estou estabelecendo os meus projetos, que é o Jorge La Roça, e ele fala muito sobre o que seria essa experiência, E esse conceito de experiência que ele traz, ele diz que experiência é aquilo que nos acontece, experiência é aquilo que nos toca, que nos afeta, e é nisso que eu acredito quando eu estou elaborando um projeto ou quando os alunos trazem algum conhecimento, alguma demanda sobre algum determinado assunto e o projeto ele surge também nesse momento em que os alunos trazem essa necessidade deles, e o tempo inteiro o meu pensamento é sempre possibilitar essas experiências, Sempre possibilitar que esse conhecimento ele venha por meio de uma experiência que de fato toque, que de fato afete esse aluno. Pensando em promover essa experiência, que o trabalho com projetos ele é um aliado nesse processo, porque os projetos permitem que esse aluno tenha uma postura um pouco mais ativa, um pouco mais reflexiva, Esses alunos conseguem ter uma relação com o conhecimento e, consequentemente, ele é afetado por aquilo que ele está construindo. Então, os projetos, para mim, são a base, na verdade, do trabalho que eu realizo hoje para promover essas experiências literárias, para promover que esses alunos sejam tocados pela literatura. Um dos projetos que eu realizei na escola que eu trabalho é o projeto da Feira Literária. A gente tem na escola, a maioria das escolas tem, com certeza, é o projeto político anual e um projeto político pedagógico. O projeto político anual da minha escola trabalhava com a questão da gente estar explorando a América Latina, da gente estar explorando os nossos vizinhos, porque nos projetos anteriores a gente estava trabalhando a questão da identidade com os povos que foram, que exerceram maior influência na nossa formação. E aí, quando a gente terminou esse ano pensando nesses povos que exerceram maior influência na nossa formação, a gente tentou expandir um pouco mais a nossa concepção sobre onde nós estamos, o Brasil e os nossos vizinhos, que também são importantes, que têm histórias de colonização parecidas com as nossas, e o nosso objetivo era trabalhar isso com os nossos alunos, Trabalhar aquilo que nos torna igual, trabalhar aquilo que nos torna diferente. Então, o nosso projeto político anual naquele ano, que foi no ano passado, ele tinha como objetivo explorar a América Latina. Quando eu comecei a construir o projeto da Feira Literária, eu tinha que, com certeza, seguir a proposta da escola, e acabou que o tema da nossa feira ficou latinidade literária. E é um tema completamente complexo para a gente trabalhar com turmas de 1º ao 6º ano. Então foram construídas várias estratégias para que esses alunos pudessem ser protagonistas do seu conhecimento.
A gente, como eu já falei para vocês, como professora regente de sala de leitura, eu tenho um público grande para atingir. Então a feira ela foi dividida em várias etapas para atingir a todos esses públicos. Uma das primeiras etapas que nós fizemos foi a construção do chá literário, que foi um evento voltado para os responsáveis, né, e com formação. Então a gente teve o chá literário que antecipou a feira, com a presença de uma convidada falando sobre alfabetização e letramento. E ao final desse chá literário, uma parceria que nós estabelecemos com o SESC, eles levaram um projeto chamado Ponto de Leitura que eles têm e eles possibilitaram que os responsáveis pegassem livros emprestados. Então a gente começa a ter uma nova dinâmica acontecendo na escola. Eu acredito que como professora de sala de leitura, como mediador de leitores, um dos nossos papéis é buscar parcerias que contribuam para que esse trabalho possa acontecer. E essa experiência dos responsáveis com o empréstimo de livros foi muito bacana. Eu propus a eles que nos contassem sobre como foi esse contato, como foi essa experiência, e muitos responsáveis relataram a dificuldade que é ter esse tempo para ler, que é tirar esse tempo em casa para estar lendo. Muitos contaram pra gente sobre a última vez que tinham pego livros emprestados tinha sido na época da escola. Outros contaram e se emocionaram com os livros que leram. Então eu acredito que as parcerias que a gente estabelece podem possibilitar esse tipo de experiência literária. Também com valorização daquilo que os alunos produzem, trabalhando com eles essas questões de como eles podem contribuir para valorizar a produção do aluno, e foi uma experiência bem bacana. Voltada para os professores e funcionários, nós tivemos uma formação. Essa feira ela foi dividida em várias etapas, e uma dessas etapas se constituiu da formação para os professores e funcionários da escola. A gente convidou o Giovanni para participar dessa formação, para trabalhar essa temática da latinidade com a gente, e ele trouxe dinâmicas, ele trouxe várias informações que a gente conseguiu construir em conhecimento sobre esse tema, e foi bastante importante para a gente, porque possibilitou um conhecimento para a gente trabalhar e propor determinadas propostas para os nossos alunos. A gente também teve a oportunidade, já ao final dessa formação, que os professores e funcionários pegassem emprestado livros de autores latino-americanos também, Seria bastante importante que eles tivessem contato com esse tipo de literatura para conhecer e propor para os nossos alunos, falar com propriedade do tema que a gente estava trabalhando. Em relação aos alunos, como eu falei, tema complexo, eu propus aos professores que trabalhassem com 3 eixos, Os professores deveriam escolher um autor, cada turma deveria escolher um autor, trabalhar a biografia desse autor, trabalhar o contexto, que seria o país desse autor, a história desse país, a cultura, o futebol, a música, tudo que estivesse relacionado a esse país, que seria uma maneira da gente estar se aliando ao nosso projeto anual, e também o gênero textual que esse autor produzia. Como a temática de muitos autores seria muito complexa para a gente trabalhar com o 1º ao 6º ano, eu estou falando de crianças de idade entre 6 e 13 anos mais ou menos, então a gente trabalhou com o gênero que esse autor produzia. Então eu tive na escola produções, por exemplo, de turma que trabalhou Pablo Neruda e que produziu autobiografia. Então tinha alunos do 5º ano do Fundamental escrevendo sobre a sua história, contando a sua história, ilustrando a sua história. Tive alunos trabalhando autores que trabalhavam cartas por correspondência, autores que se comunicavam dessa forma. E aí os alunos produziram cartas, propuseram à escola, anterior à feira, que a escola escrevesse, vários alunos escrevessem cartas e que no dia da feira eles iriam entregar. E no dia da feira, de fato, a gente teve esses alunos bonitinhos, arrumadinhos, de carteiros, entregando essas cartas pela escola. Foi uma experiência super bacana. Os alunos trabalharam a questão culinária dos países também, que foi muito, muito, muito divertida. E a gente teve a equipe da cozinha da nossa escola no dia da feira, fazendo o latinidade culinária. Então a gente teve vários pratos latinos expostos para os alunos. E no primeiro dia da feira, a equipe da cozinha maravilhosa
produzir uma comida latino-americana para todos nós, para toda a escola, né, para os convidados que a gente tinha. Então foi uma experiência em que a gente viveu ela de extremos, né? Desde a questão do sabor da comida, a gente teve música, a gente teve texto, a gente teve escrita. A construção dessa feira envolveu todas essas experiências para os nossos alunos. Uma das coisas que eu gostaria de ressaltar, que eu acho que é um papel que o professor, né, de sala de leitura, mediador de leitura, ele precisa exercer, é esse papel de buscar parcerias, né, para construir o trabalho. Eu busquei várias parcerias bacanas que contribuíram ao máximo para que essa feira fosse tudo que ela foi para os nossos alunos e para a nossa escola, para a nossa comunidade escolar. Então, eu busquei parcerias com instituições que estavam próximas, né, a minha unidade escolar, né, desde a universidade, a biblioteca municipal que estava próxima, as instituições, né, como o SESC, que super foram parceiros da gente nesse processo todo, que eu acho que possibilita cada vez mais um trabalho mais eficiente, um trabalho que consiga afetar toda a nossa comunidade, né? Nós somos todos muito diferentes, eu acho que quanto mais parceiros a gente tem, mais possibilidades a gente tem de atingir individualmente a cada um. A feira teve duração de 2 dias, nós tivemos a presença de vários autores, vários ilustradores, oficineiros, nós fechamos a rua da escola, né, tivemos um caminhão do livro, o ônibus do livro, nós usamos os espaços, né, do asfalto para fazer contação de história, a gente teve atividades lúdicas, nós tivemos atividades socioambientais, né, todas essas linguagens juntas ali, misturadas na feira literária. Eu acredito, né, na importância de se pensar em promover a leitura ser uma responsabilidade de todos os professores, todos os envolvidos, né, quando pensa na questão de escola. Né, eu acho que todos os professores, independente de disciplinas, têm essa responsabilidade. Do contrário, nós não estaremos formando leitores, nós estaríamos formando os famosos ledores, né? A Leonor Werneck dos Santos, ela traz esse conceito falando que existe uma diferença entre ledor e uma diferença entre leitor. O ledor é aquele que é superficial, ele se detém apenas nas informações que estão ali explícitas no texto. Já o leitor não. O leitor é aquele que ele lê nas entrelinhas, né? Ele percebe a intenção do autor, ele conhece a estrutura do texto, ele consegue fazer inferências, né? Fazer diálogos, né, com o texto. E essas inferências e esses diálogos só são possíveis devido a essa bagagem sociocognitiva que esse leitor tem. E para mim essa bagagem, ela é nada mais do que o encontro entre a leitura de mundo e a leitura da palavra, né? E acho que a ponte entre essas duas coisas seria a experiência. Experiências como esse projeto de leitura, né? Experiência como um projeto de feira literária, que promove esses encontros, esses diálogos, as diferentes linguagens, né? Que vai contribuindo para que essa bagagem desse aluno seja cada vez maior e ele possa, de fato, se tornar um leitor. Por isso que eu falo tanto em experiências literárias, né? Porque eu acredito também nessa questão da continuidade, né? O tempo inteiro a gente vai acrescentando essa bagagem no nosso leitor. Obrigada, gente. Tchau, tchau.